Olá, crianças! Tudo bom com vocês? Espero muito que sim. Então, hoje eu vim aqui falar um pouquinho para vocês sobre os verbos. Isso mesmo, os verbos. O que acontece? Nós estudamos os substantivos, que são as palavras que dão nome às coisas, estudamos os adjetivos, que são palavras que dão características e qualidades a este substantivo. Estudamos os pronomes, que são palavras que substituem ou acompanham o substantivo. E hoje a gente vai falar sobre os verbos. Os verbos são palavras que dão ação a este substantivo, falam sobre o estado deste substantivo ou os fenômenos da natureza. Como assim, tia Cátia? Vou explicar e esclarecer. Vamos lá. Verbos de ação são verbos como andar, cantar, falar, pular, beber, comer, sofrer, cair, né? Sair, compor, propor. Todos esses são verbos, certo? Temos verbos de ação, temos verbos de estado, que são ser, estar, parecer, ficar, permanecer. Temos verbos que indicam fenômenos da natureza. O nome do fenômeno da natureza é um substantivo, como neve, chuva e etc. Mas a ação que este fenômeno faz, que é nevar, chover, relampejar, trovejar, ventar, são verbos, certo? Então, isso aí é o que é verbo. Eu vou me ater hoje aos verbos no indicativo, tá joia? Porque nós temos os modos do indicativo, do subjuntivo e do imperativo. Mas nós vamos nos ater hoje aos modos do indicativo. Antes de falar isso, porém, eu vou falar sobre as conjugações do verbo. Conjugação nada mais é do que como esse verbo termina. Se esse verbo ele terminar em ar, como cantar, falar, pular, eles são de primeira conjugação, certo? Se esse verbo termina em ER, como beber, comer, bater, eles são de segunda conjugação, certo? E se eles terminam em ir ou em or, como partir, cair, sair, compor, propor, supor, eles são de terceira conjugação. Entendido? Agora nós vamos falar um pouquinho sobre os verbos no indicativo, certo? Os tempos verbais. Os tempos verbais muitas vezes são ensinados de uma forma que não é muito correta. Eu vou explicar o porquê. O tempo presente, sempre se fala sobre o tempo presente, é aquele que está acontecendo agora. Então, quando a gente conjuga o verbo no presente, é tudo aquilo que está acontecendo agora. Eu caio, tu cais, ele cai, nós caímos, vós caís e eles caem. Certo? Então, isso é o verbo cair no presente, porque está acontecendo agora. Eu caio agora, certo? Eu falo agora, neste momento. Agora, nós temos os verbos do passado, só que os tempos do passado são 3. Não existe passado. Existem 3 tempos no passado. O pretérito perfeito, o pretérito imperfeito e o pretérito mais perfeito. Então, nunca vocês, quando vão perguntar qual tempo está esse verbo, você não vai colocar passado. Qual passado? O pretérito perfeito, o pretérito imperfeito ou o pretérito mais perfeito? Hoje a Caixa não entende nada. Vou explicar o que é cada um. Mas o passado é dividido em 3 pretéritos, certo? O pretérito é o passado. Só que o pretérito é dividido em 3. Se você coloca só pretérito, tá faltando alguma coisa. O que é o pretérito perfeito? O pretérito perfeito é aquele que aconteceu e acabou, certo? Acabou, já foi. Ele caiu. Eu saí, já aconteceu. Ponto, fim. É um fato que acabou e aconteceu e foi concluído, certo?
caiu, saiu, pulou, dançou. Já aconteceu. Ponto final. Uma coisa que aconteceu e acabou. Certo? Agora, o pretérito imperfeito é aquilo que acontecia, só que ele não acontece mais. Vou dar um exemplo. Eu bebia refrigerante. Hoje eu não bebo mais. Já tem 10 anos. Não bebo mais. Eu bebia. Passado, um pretérito imperfeito que acontecia, só que não acontece mais. Já foi, já acabou, né? Eles aconteceram e não acontecem mais. Agora, o pretérito mais que perfeito, esse é um pouquinho mais complicado de entender, mas não é difícil. Se tratam de duas coisas, duas ações que já aconteceram. Uma aconteceu primeiro do que a outra. Então, vou dar um exemplo. João caíra e quebrou o braço. O que aconteceu primeiro? Primeiro ele caiu, depois ele quebrou o braço. O caíra é o mais que perfeito. Por quê? O quebrou o braço não é pretérito perfeito? Que aconteceu e acabou? Sim, ele quebrou o braço. Só que ele caíra primeiro. O caíra é aquilo que aconteceu antes de uma outra coisa que também já aconteceu. Tudo já aconteceu. Só que o um foi primeiro e o outro foi depois. O que foi primeiro é mais que perfeito. E o que aconteceu depois foi o perfeito, certo? Então, temos 3 verbos, 3 tipos de tempo verbal no passado, certo? E o futuro? O futuro, ele normalmente é encarado como tudo aquilo que ainda vai acontecer. Também, se ele for o futuro do presente, é tudo aquilo que ainda vai acontecer. Eu sairei, tu sairás, ele cantará, vai acontecer, não aconteceu, certo? Então, só que a gente tem, esse aí é o futuro do presente, beleza? Tranquilo. Agora, e o futuro do pretérito? Dica, isso é difícil, não é? Não. O futuro do pretérito é tudo aquilo que ia acontecer, eu planejei, eu pensei, a pessoa pensou, planejou, só que alguma coisa aconteceu, deu ruim, não aconteceu. Vou dar um exemplo. Eu iria à praia, mas choveu. Ia acontecer, eu já tinha me planejado, já tinha me programado, só que choveu e eu não consegui. Entenderam? Então, esses são os tempos verbais do modo indicativo. Eu não vou falar hoje sobre modo subjuntivo e nem sobre imperativo, mas falamos sobre o modo indicativo. Fechado? Se tiverem dúvida, pergunta.